Olá, querido catequista, querida catequista, estamos celebrando o mês da sua vocação, agradecemos a Deus pela sua missão. Sou o Padre André Gustavo, estou aqui esse mês fazendo com vocês uma reflexão do documento 107, Iniciação à Vida Cristã, o itinerário para formar discípulos missionários. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vá lá no YouTube Catequistas Brasil. Lá nós conversamos um pouquinho, introduzindo o documento e uma breve reflexão sobre o primeiro capítulo. Hoje vamos conversar sobre o segundo capítulo, aprender da história e da realidade. Como fazer acontecer um processo de iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal. Então precisamos voltar na história, precisamos voltar lá no início do cristianismo, como os discípulos, como os apóstolos, como eles se dedicavam ao ministério da catequese. Lembrando que a nossa missão, nos diz o documento, é promover um encontro luminoso, um encontro cheio da graça de Deus para os nossos interlocutores, para que eles possam realmente fazer a experiência de Cristo. Aparecida já nos acena, o documento de Aparecida já nos acena que vivemos uma mudança de época, mudanças de paradigmas. E como é que nós vamos catequizar? Qual é o perfil do nosso catequizando hoje? E o que devemos fazer para que ele possa realmente, em seu processo catequético, ter uma verdadeira experiência de encontro com Cristo e trazer isso para os valores da família, da vida, da sociedade em que ele vive. Nos inspira a igreja nascente, nos inspiram os primeiros cristãos no seu jeito de catequizar. Lembrando, nós sabemos bem, catequista, que o essencial da mensagem é o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. A catequese é toda ela querigmática, do começo ao fim. Mas precisamos redescobrir o querigma, precisamos redescobrir a importância de anunciar Jesus, de anunciar a salvação aos nossos irmãos e irmãs, anunciar a Páscoa de Jesus. Isso é querigma, o primeiro anúncio, a primeira mensagem, para que despertemos no coração dos nossos irmãos o desejo de dar o seu sim e de iniciar a sua caminhada, a sua preparação para a vida cristã. Assim acontecia no início do cristianismo, O chamado catecumenato era todo esse processo em que, a partir do anúncio do querigma, a pessoa então buscava na comunidade aprofundar, conhecer a doutrina e depois dar o seu sim pela conversão do seu coração, deixar-se iluminar pela palavra de Deus, passando por ritos, por celebrações, por preparações, para que pudesse, no grande dia da Páscoa, celebrar os sacramentos da iniciação cristã e seguir o seu caminho aprofundando toda essa verdade de salvação que o sacramento realizou em sua vida. Por isso, se você já prestou bem atenção, nós estamos falando de itinerário catecumenal, Um processo que tem um começo, um meio, mas que não tem fim, É um processo que dura toda a nossa vida. Quando o catecumenato desapareceu da igreja? Nós vivemos, lá, sobretudo no século V da era cristã, com Constantino, a religião oficial era a religião cristã. Vivemos o tempo da cristandade. Então, a fé, na verdade, era uma herança, era herdada da família. Então, todo mundo já conhecia, todo mundo já, de certo modo, sabia quem era Jesus e bastava procurar um catecismo, aquele catecismo de perguntas e respostas, para conhecer um pouquinho mais a doutrina e poder celebrar os sacramentos. E isso perdurou por muitos séculos, E ainda um pouco hoje, talvez a mentalidade da cristandade esteja presente no meio de nós. Mas nós sabemos que hoje a fé já não é uma herança que passa de geração em geração. Isso, na grande maioria, ainda existem famílias comprometidas com a caminhada e com a vida cristã. Mas nem sempre chegam para nós hoje crianças, jovens e mesmo adultos que não conhecem Jesus.
que não entendem da Igreja de Jesus Cristo e que precisam ser alcançados pelo querigma, precisam ser alcançados pelo anúncio. Ou seja, nós não podemos pressupor que todo mundo que venha a nós para a catequese já tenha o conhecimento de Jesus, né? Não. Acredito que a maioria precisa conhecer Jesus. Não vivemos mais no tempo da cristandade. Então, é urgente para nós recuperar o jeito de transmitir a fé da igreja, né, no início do cristianismo, né, e entender, né, que o sacramento ele tem toda uma relação com a vida cristã, não como fim de um processo de catequese, mas como meio que alimenta, que sustenta, fortalece a vida para que a caminhada continue. Então nós não estamos na época dos catecismos, né, de perguntas e respostas. Claro, temos o nosso catecismo da Igreja Católica que nos ajuda a conhecer melhor, a aprofundar a doutrina e ele também é fonte da nossa catequese ao lado da Sagrada Escritura. É muito importante termos isso presente. Porém, nós devemos descobrir novos caminhos para transmitir a fé e recuperar o querigma, ou seja, anunciar Jesus às famílias, anunciar Jesus às crianças, aos jovens, para despertar dentro dos seus corações o desejo de seguir Jesus. E passar pelos ritos e passar pelas celebrações, a gente conversa já um pouquinho sobre elas, né? Para que esse processo possa ser aprofundado, criando convicção no coração daquele que está se preparando para o sacramento, porém se preparando para a vida cristã. Então, para nós, né, o Evangelho é o mesmo, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, não muda, mas o modo de falar de Jesus, os métodos, as expressões. O Santo Padre João Paulo II já falava também de uma nova evangelização, né? Não só ele, Paulo VI, né? Enfim, nova nos seus métodos, nova nas suas expressões, nova no seu ardor. E aí, né, para nós catequistas que somos conscientes da nossa vocação, participamos da missão profética de Jesus, somos ministras da Palavra de Deus. Como fazer acontecer o querigma? Como fazer acontecer esse primeiro anúncio? Hoje, numa realidade em que percebemos a fragilidade, né, da vida humana, a fragilidade da vida da família, a perda do sentido do sagrado, a perda do sentido de pertença à comunidade. Tudo isso não sou eu que digo, é o documento 107, dizendo para nós no seu 2º capítulo, uma crise de valores, uma crise de ética, a realidade da violência, das polarizações, a realidade da intolerância, pluralismo religioso, o meio digital, internet, né? Tantas situações que nos desafiam a evangelização. E como nos pede a Aparecida, a superar uma pastoral de manutenção para passarmos por uma pastoral decididamente missionária. E o que isso diz para o processo da iniciação à vida cristã? Será que nós estamos formando realmente discípulos e discípulas de Jesus? Será que nós estamos formando cristãos comprometidos com a igreja, com a comunidade, para depois poder também, a partir do seu encontro com Cristo, levar a boa nova aos seus irmãos e irmãs? Então, primeiro para nós catequistas, conversão, né, pastoral, mas conversão pessoal, mudança de mentalidade. Para a gente mudar a estrutura, a gente precisa mudar também a nossa mentalidade, rever nossa pedagogia, redescobrir a nossa mística, o sentido da nossa vocação. Aqui somos chamados a redescobrir a alegria de sermos todos catequistas, para que possamos então favorecer, para que possamos ser instrumentos, mediadores do encontro com Cristo nesse processo de iniciação à vida cristã, que recupera todo o sentido do catecumenato, que nós vamos conversar, né, mais no próximo capítulo. Vou passar uma reflexão sobre o que é o catecumenato, né, os tempos, as celebrações. Nós vamos conversar sobre isso depois. Porém, fica aqui para a gente, concluindo o 2º capítulo do documento 107, né, a necessidade de despertar no coração o desejo de ouvir, de escutar, de acolher a palavra de Deus.
porque ninguém nasce cristão. O cristão, ele se faz. E para se fazer cristão, a igreja oferece os meios, né? A palavra, os sacramentos e a missão evangelizadora da qual nós catequistas fazemos parte. É Tertuliano que diz: ninguém nasce cristão, o cristão se faz. Não se começa a ser cristão por ler um livro, por conhecer um conjunto de teorias ou coisa do tipo. Se começa a ser cristão a partir de um encontro com uma pessoa, um encontro decisivo com uma pessoa que dá um sentido, que dá uma orientação nova para a vida. Então, redescobrir o querigma. A catequese, ela é querigmática. A catequese, ela é missionária. E a isso nós estamos chamados. Anunciar Jesus, levar as pessoas a celebrar a sua fé, a nutrir-se da graça de Deus, a aprofundar e conhecer ainda mais os mistérios da salvação, para que possa ir mergulhando cada vez mais, mergulho profundo nesse grande mistério do amor de Deus por nós, para que possa realmente professar, celebrar e viver e testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos catequistas. Não esqueça de estudar o documento 107. Não esqueça de divulgar a página para que mais catequistas possam realmente deixar-se tocar, por essa grande riqueza, o documento 107, Iniciação à Vida Cristã. Fiquem com Deus e até a próxima.